No vídeo de hoje eu vou te contar quais são os hábitos que mudaram a minha vida financeira e que provavelmente, se você colocar em prática, também vão mudar a sua. Infelizmente ou felizmente, a nossa realidade é fruto das nossas escolhas. E se você começa a fazer escolhas mais assertivas, com mais consciência sobre o seu dinheiro, a chance de você colher resultados melhores lá na frente aumenta bastante. Claro que a vida acontece coisas que não são previstas e que fogem ali do nosso controle e a gente não consegue fazer nada. Mas muitos problemas podem ser evitados se a gente adotar alguns hábitos específicos que vão favorecer a nossa vida financeira. E é eles que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui. Então já se inscreve e deixa o seu like por aqui, porque toda semana a gente fala sobre finanças e desenvolvimento pessoal nesse canal aqui. Primeiro hábito. Gente, teve uma vez, acho que foi em 2022 ou 2023, não me lembro, que eu fiz uma mentoria financeira. E foi uma das coisas que mais mudou minha vida financeira. Eu vou passar a principal coisa que eu aprendi lá e que, se você aplicar aqui, dificilmente você vai ter aquela sensação de que sempre que você tá ali economizando, se organizando e tudo mais, acontece um imprevisto e você tem que gastar o dinheiro. Se você já sentiu essa sensação em algum momento, comenta aqui embaixo. Parece que o mês que você consegue fazer sobrar R$50, o pneu do carro fura, acontece alguma coisa, o cachorro passa mal, é tudo para te desanimar ou fazer você não conseguir ficar com dinheiro. Isso pode ser por vários fatores, inclusive psicológicos, que são coisas que a gente pode fazer inconscientemente para nos sabotar. A gente pode falar disso em um outro momento. Mas o primeiro hábito é a projeção de gastos. O que é a projeção de gastos? Basicamente, nessa mentoria que eu fiz, que eu falei para vocês, a gente aprendia a ter uma planilha para controle financeiro, mas não só ter essa planilha. É uma planilha simples que você vai criar no Excel, colocando todos os meses do ano. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, e aí você vai calcular, com base no que você já sabe sobre a sua vida e sobre as datas comemorativas, quanto você vai gastar em cada mês. Então, se você já sabe, por exemplo, que o seu aluguel é R$1.000, você já vai colocar lá R$1.000 todos os meses. Se por acaso houver uma mudança de planos no meio do caminho, você vai alterar para os próximos meses, mas já é uma projeção ali do que você vai gastar. E aí é importante você abrir o calendário nesse momento e olhar quais são os meses e datas comemorativas e meio que se pré-programar do que você quer fazer em cada mês. Então, fevereiro, você sabe que é carnaval? Se você gosta de carnaval, quer fazer uma viagem ou quer, sei lá, aproveitar, comprar uma fantasia, não sei, você vai colocar lá, carnaval. E aí você já projeta quanto você vai gastar. Então, no carnaval eu sei que sempre eu quero comprar uma fantasia ou quero fazer tal coisa, eu vou gastar R$50. Então, coloca lá, lazer, R$50 no carnaval em fevereiro. Em maio tem Dia das Mães. Você compra presente para sua mãe? Coloca lá, presente de Dia das Mães. No seu aniversário, no aniversário dos seus filhos, nas férias escolares, imposto, em abril geralmente tem imposto de renda, IPVA, que em janeiro já tem também. Você vai projetar quanto isso custa e já vai deixar em cada mês anotadinho. Por quê? Quando você projeta o que você vai gastar, dificilmente você é pego de surpresa. Então você não vai ter aquela sensação de assim, nossa, do nada sobrou R$100 aqui, meu carro estragou. Não, você já sabe que o carro precisa de uma revisão a cada tantos quilômetros. Você já sabe mais ou menos quantos quilômetros você anda por dia, é só fazer as contas. No mês tal eu vou precisar fazer uma revisão no carro, para evitar possíveis problemas. Essa projeção te traz conforto no sentido de poder gastar programadamente. Nem sei se existe essa palavra, mas é para você se antecipar antes que aconteça o imprevisto. O segundo hábito que mudou a minha vida financeira e que até hoje é desafiador para mim é o hábito da leitura. Absolutamente tudo no mundo já foi escrito por alguém em algum livro, só que você precisa criar o hábito. Não é natural para muitas pessoas a leitura. Para mim, por exemplo, é um desafio até hoje. Até hoje eu leio olhando quantas páginas falta para acabar aquele capítulo. Então é uma coisa que eu tenho que me forçar a fazer, porque eu sei que vai ser positivo e que aquilo vai me agregar de alguma forma. E os livros são uma forma muito prática e acessível de você adquirir conhecimento que a escola não ensina ou que a própria vida, por algum acaso, não te ensina. Através dos livros, você consegue melhorar sua comunicação, melhorar a sua escrita e, é claro, aprender alguma coisa nova. Então, finanças, desenvolvimento pessoal, hoje a gente tem milhares de obras maravilhosas escritas ali, tanto as mais antigas como as mais recentes, por pessoas que são especialistas nesse universo e podem te dar bons conselhos. Então, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição uma lista com os meus livros favoritos e que foram os que eu comecei aí quando eu tava ainda CLT, ainda tentando encontrar o meu caminho, tentando entender o que eu ia fazer, como ia fazer, e esses livros me ajudaram bastante em todo esse desenvolvimento. Então eu vou deixar essa listinha aqui embaixo para vocês. Mas não pense que é uma tarefa fácil se você não tem esse hábito, você tem que se forçar mesmo. Então você vai colocar
colocar lá, meta, ler 5 páginas por dia. Coloca uma meta realista também, não precisa colocar que você vai ler 15 páginas, porque não vai. E aí, quando chegar o horário que você falou que ia ler, você vai abrir o livro e vai ler. E vai se tornar um hábito ao longo do tempo. Você, no começo vai ser ruim, mas depois melhora. Mas não muito, porque o meu não melhorou muito até hoje. Então, muitas vezes eu demoro muito tempo para terminar um livro, mas eu faço no meu tempo, que eu acredito que seja melhor do que não fazer nada. E isso, com certeza, mudou minha vida financeira, porque é um hábito que eu tenho, apesar de não ser a coisa que eu mais gosto no mundo, e que me faz aprender coisas que eu jamais aprenderia, que eu jamais teria tido acesso. O terceiro hábito é você ser uma pessoa executora e não perfeccionista. Eu sou uma pessoa que às vezes eu faço até alguma coisinha ou outra mal feita e que depois eu penso, nossa, eu poderia ter caprichado mais. Então, por exemplo, aqui nesse caso, olha ali meu cenário, tá com uma garrafa jogada, tá com uma bolsa jogada, sim, mas hoje é um dia que eu não tive tempo pra nada e se eu não sentasse aqui e gravasse agora desse jeito, ele não ia sair esse vídeo, a semana ia ficar sem vídeo. Então, eu prefiro fazer o bom do que o excelente não feito, já o bom que eu consiga manter constância. Então, às vezes a gente querer esperar o cenário perfeito, a situação, a ocasião, quando eu tiver isso, quando eu tiver pronta, nunca vai acontecer. Seja uma pessoa executora. Se dê o direito de errar. Às vezes a gente quer ser tão perfeita numa coisa que a gente nunca fez, que a gente nem se dá o direito de errar. Então, viu uma dica, viu uma pessoa fazendo alguma coisa que deu certo, teve interesse, despertou em você alguma coisa, vai lá e faz. Ah, mas e se der errado? Minha filha, já deu errado porque você já é pobre, você não tem nada a perder. Eu sempre colocava isso na minha cabeça. Eu falava assim, olha, errado já deu. Eu já sou pobre, já nasci em bairro ruim, já não tenho o que fazer. No pior que isso não vai ficar. Eu já tô vivendo o pior cenário que poderia acontecer. Então, seja uma pessoa executora. Pega um negócio que você já viu a informação e já coloca em prática no mesmo momento. Não seja uma pessoa passiva que fica olhando a vida passar e nunca toma uma atitude. O próximo hábito que me ajudou demais é sempre viver uma vida mais barata do que eu posso pagar. Dificilmente vocês vão me ver gastando 100% do que eu ganho. Inclusive, quando eu ganhava os meus R$ 700 que eu era estagiária e morava com os meus pais, então eu tinha esse privilégio aí de poder morar com a minha família, como a grande maioria das pessoas tem, e por isso eu não gastava, eu não comprava roupa, sapato, brinco, não sei o que, não, eu guardava meu dinheiro, porque eu pensava, o dia que por algum acaso eu tiver que sair da casa dos meus pais, eu vou ter minha reserva. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu peguei um aluguel abaixo do que eu poderia pagar. Então, se o meu salário naquela época já era mais de 5 mil e pouco, que eu ganhava já empreendendo aqui na internet, eu poderia tranquilamente pagar um aluguel de 2 mil, mas eu fui e peguei um aluguel de R$ 1.000. Pra quê? Pra eu ter ali uma folga. Então, nunca viva no limite do que você pode viver. E se hoje você está vivendo no limite, pode ser por dois motivos. Ou porque você tá ganhando muito pouco, e isso tá acontecendo com a grande maioria dos brasileiros, porque infelizmente a gente tá vivendo um cenário econômico que não tá tão legal, as coisas realmente estão muito caras, principalmente no mercado, quem sabe, sabe. Ou você está vivendo uma vida que você não pode pagar. E esse é um grande problema, isso é uma armadilha para sua vida financeira. Porque muitas vezes, você já viu aquela história de galinha querer acompanhar pato? Às vezes você tem amiga que é rica, ou amiga que, sei lá, ganha mais, ou que o marido ajuda, ou que tem qualquer contexto que para ela funciona, e aí você quer acompanhar. Você quer comprar a mesma quantidade de roupa que ela, você quer ver o que ela tá fazendo e fazer igual, ou você quer acompanhar as tendências de blogueira na internet, isso e aquilo. E tudo isso, gente, é muito legal quando a gente tem dinheiro sobrando. Mas existe uma fase da nossa vida que não dá para querer acompanhar tudo. Então é importante você ter essa consciência para se colocar no seu lugar. Ó, nesse momento eu tô na fase que eu não tô podendo gastar tudo isso. Eu não posso acompanhar as outras pessoas porque eu quero algo diferente. Eu tenho um objetivo e eu vou atrás dele. E tá tudo certo. Então sempre viva um pouquinho abaixo do que você pode pagar. Agora, se você tá nesse caso de que o seu salário não tá dando e não é porque você tá fazendo graça nem nada, é porque realmente você tá ganhando pouco, eu aconselho você a empreender. De verdade, o empreendedorismo, assim, salvou a minha vida em todos os sentidos. Desde que eu sou muito nova, eu empreendo, eu tento vender coisas, eu tento gerar renda através de coisas diversas. Então, foi isso que permitiu com que eu realizasse vários sonhos meus e eu tenho certeza que se eu não tivesse dado minha cara a tapa e começado a empreender, hoje provavelmente eu não estaria onde eu tô. Provavelmente eu ainda moraria com os meus pais, eu ainda teria dependência financeira deles e eu não teria muita perspectiva para sair disso, porque quando eu saí da faculdade, um cargo melhor que eu consegui foi de auxiliar administrativo, ganhando 1.000 e poucos por mês. E aí eu entendi que eu não queria essa realidade para mim, que eu queria mudar. E eu coloquei na minha cabeça o último hábito, que é se espelhar em quem já conquistou aquilo que você quer conquistar. Eu assistia muito nessa época o Flávio Augusto, o Primo Rico, o Joel J, a Natália Arcuri, e eu ficava pensando, se eles saíram do zero e conseguiram construir alguma coisa, eu posso
posso aprender também, eu consigo sair do zero e fazer algo relevante. Só que a gente sempre tem aquela síndrome do impostor, então eu pensava que eu era pouco, que eu não conseguia, que eu não sabia nada, que eles conseguiram porque eles sabiam uma coisa que eu não sabia. E até que eu saí dessa posição e assumi a posição de vou copiar o que aquelas pessoas estão falando, porque se eles chegaram lá é porque eles sabem mais do que eu. E foi exatamente o que eu fiz. Então eu sempre tive boas referências e sempre tentei aprender o máximo possível, mesmo que de forma só digital, no conteúdo gratuito dessas pessoas. E o hábito de sempre se espelhar em quem chegou onde você quer chegar te faz não ter medo das críticas de algumas pessoas, porque ao longo do caminho, né, da nossa vida, sempre que a gente faz algo diferente, alguma pessoa vai criticar, necessariamente. E aí você consegue ter esse critério. Então, o que essa pessoa tá falando é com base na vida dela e nas vivências dela, nos princípios dela e nos objetivos dela. Só que eu não quero chegar onde essa pessoa tá, eu quero chegar onde aquela pessoa tá. Então, você se espelha na pessoa e, de certa forma, você considera o que aquela pessoa, aquele seu mentor, mesmo que ele não saiba que ele é teu mentor, o que ele faria, o que ele falaria de conselho e não o que as pessoas estão falando, porque, infelizmente, as pessoas vão falar. Não importa o quanto seja maravilhoso o que você tá fazendo, alguém vai falar. Só que o julgamento é baseado no que aquela pessoa acredita e não é necessariamente onde você quer chegar. Talvez onde aquela pessoa tá, você nem queria. Então você não deve considerar a opinião dela, você não deve dar ouvidos a ponto disso te travar. E principalmente do que você projeta que vai ser a opinião, porque às vezes a pessoa nem falou nada, mas só o fato de ter medo do que as pessoas vão pensar, você já não faz nada e já trava. E isso é um sabotador para você também, para sua vida financeira principalmente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Aqui na descrição tem links úteis para você, acessa aqui agora. E nesse vídeo aqui eu contei como fazer um planejamento financeiro para conseguir finalmente se organizar. Te espero aqui toda semana com conteúdo novo. E até o próximo. Tchau!